Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Aleluia! Se tem algo na vida que nós devemos agradecer a Deus, é por esta oportunidade de conhecer a palavra dele. Eu louvo a Deus, eu ainda estou aqui com meu coração saltando de alegria pela lição anterior, em que falei até em línguas o tempo todo enquanto ensinava. E olha, nós estamos conhecendo coisas simples, não é coisa assim complicada, coisa difícil não, mas estamos conhecendo certas situações e nós estamos dizendo, é isto que faltava. Eu acredito que esta lição de hoje também vai ajudar muitas pessoas. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você sofre, mas eu sei de uma coisa muito importante. Deus tem uma missão para você. O Espírito de Deus está com as suas mãos sobre a sua vida. E você, se abrir o coração, continuar abrindo, olha, ele vai fazer de você uma bênção. Ainda que momentaneamente tenha alguém que esteja passando na sua frente. Você deve conhecer aquela história da corrida do coelho e da tartaruga, né? O coelho foi na frente todo feliz, mas ele cansou e a tartaruga passou. Não que nós sejamos tartarugas, mas nós vamos no passo de Deus. E esperar em Deus, andar com Deus é a melhor coisa. E se nesse mundo não tivermos muitas realizações, e poderemos tê-las, mas no mundo vindouro nós vamos colher os frutos, porque a nossa obra é eterna. A nossa obra não é temporal. A nossa obra, ela vai perdurar por toda a eternidade. Estamos fazendo algo para depois que nós cerrarmos os olhos e passarmos pela última estação que há nesse mundo. E desta maneira a gente vai se alegrar, a gente vai viver vitoriosamente, a gente vai tomar posse daquilo que nos pertence. Eu não sei quem é o amigo, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas eu sei que a palavra de Deus tem condições de cobrir todas as suas necessidades e sanar todos os seus problemas. Agora, é preciso que você fique numa posição em que Deus possa operar. Aquela posição em que você usa a palavra dele, que você assume o seu lugar, em que você age como um verdadeiro filho de Deus. Aí o Senhor, sem sombra de dúvidas, terá condições de lhe abençoar e lhe abençoar bastante. Nós vamos agora voltar ao estudo que nós estamos fazendo da cura e ressurreição da filha de Jairo. Você sabe que nós estamos no curso Fé, no módulo 2, na terceira lição, o Ministério de Jesus. E estamos agarrados na letra R, e hoje já é a parte 8ª da letra R. Eu acho que essa letra R vai ter umas 50 partes no mínimo. E eu não estou com pressa não, deixa Deus ensinar. Ao contrário, eu estou dizendo, Deus, se é para parar num só versículo, nós não saímos ainda do versículo 1º. Começamos do versículo 2º desse relato. É Marcos 5, 21 e 22. Nós estamos vendo a cura e a ressurreição da filha de Lázaro. O versículo 1 diz, e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Bom, esse homem foi procurar Jesus,
porque Jesus estava sobre a palavra de Deus. Ele não era um homem bobo, não era um homem, vamos dizer assim, simples, era um homem capacitadíssimo, era um dos principais da sinagoga. Como você deve saber, naquela época, a nação de Israel, ela tinha a religião oficial, que era o judaísmo, ainda hoje tem, mas só que naquela época a pessoa tinha que ser obrigatoriamente judeu praticante da sinagoga. Senão ele era expulso da cidade, era expulso, ele não teria condição de continuar ali. Então todo mundo ia para a sinagoga. E durante séculos, aquela religião, já no seu segundo milênio, ou quase isso, essa religião ela tinha o seu formalismo, o seu ritualismo, e tinha a sua classe de pessoas dominantes. E esse Jairo era um dos principais, um homem respeitadíssimo, um homem que tinha tudo na vida para ser feliz. Não lhe faltava autoridade, não lhe faltava consideração das pessoas, não devia lhe faltar dinheiro também. Era um homem que realmente era bem sucedido na vida. Então ele não precisava de Deus? Precisava. Os homens bem-sucedidos precisam. Na nossa pátria, nós conhecemos cidadãos que são empresários que empregam milhares de funcionários. Você imagina, há um que tem 60 mil funcionários sob a sua responsabilidade, diretos. Você considerando que esses funcionários são casados, então ele tem 120 mil pessoas, dando aí uma média de 3 filhos, vamos dizer que ele tem 60 vezes 4, 240, 200 mil pessoas diretamente dependendo dele. Ora, esse homem compra, esse homem vende. Então, vamos dizer que mais de 1 milhão de pessoas, no mínimo, mais de 1 milhão, dependem desse cidadão. É um homem importante. Temos outros que são um pouco menores, talvez tenha maiores que eu não conheço. E alguém pode perguntar e dizer, mas uma pessoa dessa precisa de Deus? Tanto quanto eu preciso, tanto quanto o mendigo precisa. Mas ele tem a sua religião. Mas chega um dia que a sua religião não pode fazer mais nada por ele. Porque nenhuma religião pode fazer algo pelo homem, ela faz até certo ponto. Quando a situação realmente fica séria, a religião diz, fizemos o que temos que fazer. Mas ela não gosta de confessar isso. Eles cunharam uma frase assim, vamos entregar na mão de Deus. Quer dizer, nós não podemos fazer mais nada. Mas só que eles não gostam de confessar isso. E a pessoa então entrega, entre aspas, na mão de Deus, ou seja, dá de mão, deixa as coisas estarem. Nesta hora, a pessoa que tem Jesus, que tem a palavra de Deus, que é muito mais do que religião, ela tem condições de resolver a situação. Ela tem condições de dar um basta no sofrimento, de reverter aquele quadro. E foi o que aconteceu com Jairo. Jairo, um dos principais da sinagoga, importante, veio até Jesus. Mas por que ele veio até Jesus? Ele era assim um homem mágico? Não. Alguém que a Bíblia nem diz quem foi, chegou para ele e falou de Jesus. A Bíblia não diz aqui. Mas esse galardão, essa pessoa vai ter lá nos céus. O livro de Daniel diz, deixa eu ler para você, no capítulo 12, versículo, se não me engano é o 5, da seguinte maneira. Não é o 5. É o 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Se você nunca pensou em pregar o Evangelho, passe a pregar a partir de agora. Entenda o seguinte, não é só pregar,
no sentido de ocupar um púlpito. Você pode nunca ocupar um púlpito, mas você pode pregar para os seus funcionários, para os seus patrões, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus familiares, para desconhecidos. Diz aqui o livro de Daniel, vou ler de novo, Daniel 12:3, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, aqueles que têm a iluminação da palavra de Deus, e os que a muitos ensinam a justiça, a palavra de Deus, refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Não se sabe quem foi o cidadão ou a cidadã que chegou para Jairo e pregou, falou de Jesus. Mas se entende que houve quem fizesse isto. Porque o Jairo, na sua posição de líder, desceu da sua posição e foi procurar Jesus. Ora, não era uma coisa fácil. Ele não era um homem simples da sociedade. Ele era um dos principais. Ele tinha colegas na mesma posição. Tinha pessoas que estavam mais alto que ele. Tinha os que estavam mais baixo. E que certamente não gostariam de vê-lo indo atrás de Jesus. Mas o Jairo, ele foi. Porque alguém lhe pregou. Meu irmão, nós temos que pregar para quem quer que seja. Seja ele juiz de direito, ministro do tribunal, seja ele o médico mais famoso, o atleta mais famoso, o artista mais famoso, o nosso professor, o delegado, o vizinho, o colega. Temos que pregar. Porque enquanto as coisas continuam normalmente, a pessoa às vezes não quer ouvir. Mas existem certas fases na vida do ser humano em que todos os alicerces que a pessoa tem falseiam. E a pessoa fica desesperada. Os motéis diariamente recebem homens, mulheres, que deixam seus compromissos, os seus companheiros compromissados, e vão em busca de uma aventura. E quando aquele ou aquela traído ou traída descobre, o mundo dela cai abaixo. Hoje, todo dia, existem empresários que estão arrancando o cabelo. Eles fizeram as contas e descobriram que vão à falência. E alguns pensaram, vou acabar com a vida, vou fazer uma loucura. Ora, se tem um filho de Deus que chega e dá a palavra, que não conta a religião, mas que tem se consagrado a Deus e entrega o recado de maneira certa, aquele empresário acorda, abre os olhos e diz, é isto. E ele vai à procura de Jesus. Vem o ministro do tribunal, ministro de Estado, vem o secretário, vem o operário, o desempregado, o aposentado, todos eles buscam Jesus. Porque existe dentro de todo ser humano um vazio. É como se o nosso espírito fosse completamente brocado. E é. Nós éramos completos antes da queda de Adão. Nós fomos feitos pela palavra de Deus, na palavra de Deus e para a palavra de Deus. Quando o homem pecou, Deus saiu do homem. Todo o seu ser ficou brocado, cheio de avenidas vazias. Não tão vazias, elas foram ocupadas pelas trevas, pelos poderes infernais. O homem pode ter o dinheiro que tiver, o homem pode ter a posição que tiver,
ele continua uma pessoa não realizada. Mas quando a pessoa ouve a explicação, a pregação da palavra de Deus, ainda que pela primeira vez, ainda que a sua mente seja: detesto isto, eu não sou dessa religião, ele é um ladrão, ele é um fanático, ele é um mentiroso, ele é um falso profeta. O diabo falando tudo aqui. O espírito vai recebendo aquilo, o espírito vai se completando, a pessoa que está ouvindo entra assim num conflito, num combate, o diabo aqui dizendo é falso, é mentira, isso aí não é da sua religião, e a pessoa diz: não, é isso que eu quero. E quando ela é iluminada, ela toma uma posição. E os seus antigos colegas dizem, ou comparsa: mas você deixou o crime, você deixou a nossa religião, você é louco. Quanto você ganhou? Eu disse: nada. Se tivesse que pagar, eu pagaria. Eu encontrei a verdade. Eles, os colegas, saem dizendo: ficou doido, perdeu o juízo. Mas não é. Aquela pessoa se completou. Ora, não temos que condenar o mundo. Não temos que dizer: vamos aprovar a pena de morte. Vamos aprovar a pena de morte para a falta de oração que temos em nós, a preguiça. Vamos matá-la, arrasá-la, e vamos nos consagrar a Deus. Deus, fazei de mim um instrumento da tua vontade. Prepare-me para ir aos presídios e encontrar os piores facínoras, aqueles que estão completamente fora da razão, e para que eu chegue a eles e dê a eles a tua palavra, a tua natureza, não a minha religião, mas sim a palavra do Senhor. Olha, nós vamos ver vários deles se converterem, não converterem mesmo, não enganarem não, despirem-se do velho homem e assumirem uma nova vida. Não por aquilo que eles vão falar, né? Eu agora sou convertido, eu sou Jesus. Não, pela maneira de proceder, de agir e de reagir. E estas pessoas, num abrir e fechar de olhos, vão ser um exemplo para a sociedade, para a mesma sociedade que diz: tem que matar, tem que acabar com ele. Eu acho que tem que acabar é com a religiosidade que nós, os cristãos, estamos envolvidos. Que nada tem a ver com o praticar a palavra de Deus. E se nós deixarmos essa religiosidade e passarmos a praticar a palavra, nós nos tornaremos verdadeiramente e em todos os aspectos pessoas completamente felizes. Jairo era principal da sinagoga. Alguém foi e falou. E quando falou, não deve ter falado assim com timidez, porque os covardes não entram no reino dos céus. Se eu sou um pregador que me acovardo, eu não entro lá e não trago nada do reino do céu para o povo. Não, eu não vou falar contra a macumba, que o macumbeiro pode me dar um tiro, pode me perseguir, e daí? Que me mate. Se errado, eu vou falar. Os covardes não herdam o reino de Deus. Não entram lá, não. E como é que ele espera que ele vai falar e o macumbeiro vai se converter se ele está com meia verdade? Se ele está com engano? Se ele está imitando uma pessoa da outra religião para trazer o povo daquela religião, para ver se aquele povo então se converte. Aquele povo não vai se converter. Nós temos que ser, primeiro e antes de tudo, honestos. Olha, alguém honesto, corajoso foi a Jairo e pregou. Aquilo mudou a vida de Jairo. Jairo teve uma iluminação.
Vamos para outra parte que vai ficar melhor ainda.